O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho. Tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro pra você chamar o seu táxi. Tudo bem? A sua Mania na TV está no ar. Sempre de segunda a sábado, 11h30 da noite, reprise 2 da tarde. E no domingo temos um programa especial às 9 da noite. Com Zafari, Banrisul, GBUX e aplicativo Sintaxi. Esse é o aplicativo. Baixe você e confira. Oferta e procura. Muita gente querendo usar o aplicativo pela segurança, pela qualidade. Então espere um pouquinho que você deixará sua filha, seu filho andando com um transporte muito seguro. No programa hoje farei um início um pouco diferente. Vou conversar sobre alguns projetos que têm a ver com Porto Alegre, com você, porto-alegrense. A Câmara de Vereadores está aí chegando com a CPI da telefonia e também CPI com relação à CPI do Shopping Center? Também. Shopping Center que tem que dar uma eu assinei chamada. As duas. Assinou? Assinei as duas. Professor Vambert, vereador, professor, universitário de Direito, e também aqui o advogado, especialista em Direito do Consumidor, também foi diretor do PROCON por um bom tempo. Vamos falar dos combustíveis no Estado. Você nos assiste aí em Uruguaiana, aí na Serra, em Cruz Alta ou no litoral, nós pegamos o Estado todo, mais 650 mil domicílios em qualidade digital. Isso é bom demais, fico muito feliz. Então vamos aqui com um papo bastante interessante, que você poderá ficar ligado, ligada, que é de seu total interesse. E começa depois dos inigualáveis apoiadores. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho. Tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro pra você chamar o seu táxi.
Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Continuamos. E os assuntos que vamos debater hoje são bastante interessantes. Com o professor Vambert, que é um professor de Direito, conhece muito, vereador eleito, conhece Porto Alegre, e também quem entende de direitos do consumidor, ele que também já foi diretor, um dos melhores diretores de PROCON, Omar Ferri Júnior, que é uma satisfação. Estou num clima muito sério, vou ter que descontrair um pouquinho, porque vou te dizer o seguinte, o Inter... Não, me fala. Não. Fala Inter e dá um troço nele. O Inter não vai para C, porque se empatar todas, Bibo, não vai para C. Essa aí. Já é um consolo. É um consolo. Do dia tirou essa. É matemática. É matemática. Não, se empatar todas. Não, mas se tu perdeu. Tá empatando dentro, tá não, empatando mas já perdeu, fora. mas já perdeu. Ah, sim, mas se empatar daqui para diante. Não vai para C. Não vai para C. Já é um conforto. Né? E como é que vai para A? É difícil, né? Tem que pelo menos ganhar em casa, né? Que é uma coisa que está sendo difícil no Inter, né? Ganhar em casa. Esse programa eu não sei como começa, muito menos como termina. Agora fiquei curioso. Esse aqui é um urubu de plantão do Grêmio em cima dos colorados. Você acha mesmo que o Inter não vai subir? Olha, Bibo, tem que melhorar muito para subir, né? Não, isso é um detalhe. Tem que é um melhorar detalhe. muito. Mas você acredita que o Inter não vai subir? Não, eu acredito que ele vai subir. Ah, então tá bom. Então tá Mas bom. torço para que ele Claro. permaneça pelo menos mais um ano. 2 anos direto. 2 anos direto. Aí fecha Mas não tudo. tem problema, porque depois vai subir e vai dizer o seguinte, mas nós só fomos uma vez. O Grêmio não 2. Então, né, que Bem, fique já. Não, agora o Que gremista... empate tudo. O gremista tem que torcer pro Inter não subir. Porque 2... Mas o Inter sobe, não sobe? Sobe Hã? sim. Na realidade, ninguém vive sem... Um não vive sem o outro. É Né? verdade. Eu vi no Sport TV a chamada do Brasileirão pela televisão, todos os times da Série A e o Inter. Por que só o Inter da Série B nas chamadas? Pois é, né? É, por que só o Inter? Querem vender TV a Porque cabo. nunca esteve tão valorizado o campeonato B como neste ano. É verdade. Há boatos que está mais valorizado que o A. São boatos. É verdade. Porém, boatos, mas são boatos. Mas o Inter trouxe um brilho para a Série B mesmo. Hein, Não, nunca foi tão importante a Série B até exatamente. hoje. Um campeão de tudo na Série B. Claro. Nunca teve. Claro, eu campeão não de perco tudo. o jogo no Beira-Rio. Não é campeão eu de fico tudo, imaginando. porque ainda não é campeão da Série B. Não, mas não vai ser, não pode. O Grêmio é campeão de tudo. Não, Série B, o Inter não pode ser campeão. Isso eu peço aqui. Mas ele não vai ser campeão de Mas tudo. eu fico Nós somos campeões de tudo, de todos os títulos de alto nível. É isso aí. Série B não dá, nem Série C, Mas nem Série D. sobre esse brilhantismo na Série B, eu vou sempre para o estádio, vou sempre para o Beira-Rio, eu fico imaginando a sensação que aqueles jogadores de times de Série B têm em jogar no estádio como o Beira-Rio, aquela torcida extraordinária. Não, mas o Estádio Guto da não Copa, desiste. né? É uma experiência, né? Não, olha Para aqui, ó. eles deve ser uma experiência. Não, qualquer jogador da extraordinária. Série A quer vir para o Inter na Série B. Que o Inter tem estádio da Copa do Mundo, o Inter é campeão de tudo, Estrutura. é um super time. E está estrutura- pagando o salário aquém do futebol também, né? Vamos combinar, né? Como Salários Ah, astronômicos sim, para a Série B não cabe. com futebol de Série B. que E precisa melhorar apresentando um muito. joguinho, né? E Bibo? fôlego, sem fôlego também, né? Uma lástima. O time chega aos 30 minutos do segundo tempo, perde o fôlego. É uma. Porque muito isso, triste. a gente pode falar de futebol, porque a situação do Inter é triste. Tá, ganha aqui, ganha ali, mas a largada não foi boa. Como ganha? Foi Só boa. empata aqui, empata ali, né? Não, mas E não é me bem assim. disseram que o próximo jogo agora, o Inter está sem 5 titulares. Pois é. E vai indo, e vai segurando daqui, não leva para ali. Eu não entendo. Bem, isso é um detalhe, mas eu garanto, o Inter sobe, nem que tenha que... Não sei. Não, mas se não subir... Não, mas aí vai ser... Aí é divina decadência. Bem, eu estou sendo simpático com o Juventude. Eu gosto de Juventude? Gosto de Juventude. Eu acho que o Juventude Gosto de vai Juventude. subir. Gosto de Juventude. Vai subir. Vai subir o Juventude e o Inter. Pelo menos já está lá na zona, né? Dos que sobem. Vem cá, te cuida que o Grêmio pode cair. Ué, o Inter, a outra o Inter chegou, largou bem o Inter na Série A. Largou, foi inclusive Largou líder. bem, Foi líder. líder foi lá pro fundo. É verdade. Bem, esse Inexplicável. programa aqui fala muito pouco de futebol, não vamos falar, porque eu estou começando a ficar feliz. É.
O assunto é deveras doloroso, nós né? vamos falar do problema de shopping center, vamos falar de postos de combustíveis, porque futebol, no momento, eu estou mais ligado em balé do que no futebol. Tá faltando E a gasolina. situação está faltando gasolina verde. Ou azul. Você acha que a gasolina que o Inter usa hoje É de baixa qualidade, né? Baixa com água? octanagem. Com água Eu acho que tá batizada. Com água suja. Tá batizada a gasolina do Inter. está batizada. Esse é o problema. Ter uma Ferrari e botar gasolina batizada. Esse é o problema. Mas está chegando o carregamento de gasolina de avião para o Inter. E aí a coisa vai mudar. Depois dos intervalos, sei lá. Sabe o que eu não gosto? Eu fico chateado, triste quando falo do Inter. Eu não sou nenhum fanático, estou pouco ligando. O Inter não paga meu salário, não paga nada para mim. Mas eu acho que por uma questão até de honra, respeito ao Estado, né? Pela grandeza do Inter, chegar a esse ponto. Tu não é fanático, né? É muito triste. Não, mas acompanho bem. Então é quase fanático. Eu acompanho, eu vou sempre pro jogo. Papai não é fanático. Vai sempre joga, chora quando perde. Domingo eu estava lá. E eu tenho um filho de 11 anos que é apaixonado também pelo Inter. Sofre mais do que eu, o guri. Mas ele impressionante. pode ficar tranquilo. Sabe qual é o consolo? Times que vão para a Série B, quando voltam a 1000. Olha o caso do River Plate aqui na Argentina. Pô, foi rebaixado, foi campeão argentino, campeão da Libertadores, e não foi do mundo, mas o Inter é acostumado, já sabe o caminho para ser campeão do mundo. É verdade. Eu acho que em 2019, no máximo, o Inter será campeão do mundo. Você concorda? Concordo. Tenho Concorda? essa esperança. O que resta pro Grêmio, então? Não, mas o Grêmio... Bem, o Grêmio vai ter que ser campeão do mundo. Hein? Bom, estamos nas quartas, né? Vai ter que ser campeão do mundo um dia. Como um dia? Já fomos? Não, aquilo é jogo de futebol. Partida não é campeonato. Não, desculpa, eu não posso falar isso, porque eu tenho muitos gremistas que assistem e tem gente que é fanático, né? E aí acho que eu tô. A FIFA eu tô brincando. reconheceu o título do Não, Grêmio. eu tô brincando. Não, tem gente que fica brava, eu não posso fazer isso. Mas a FIFA Eu reconheceu. brinco na boa aqui, mas eu não sou nenhum fanático. E eu torço pro Grêmio. Cebi do mundo. Não digo tanto. Mas se o Inter não está na Série A, numa boa, que o Grêmio seja campeão. Por uma questão de gaúcho. Claro. Um time gaúcho vencer. Se é o único time que está. Tu torceste pro Grêmio quando o Grêmio disputou? É ou não é verdade? O Inter não tá na Libertadores, torce pro Grêmio. Não, eu acho, porque é o futebol gaúcho. Tem que pensar na floresta e não na Chega árvore. de Rio e São Paulo, né? Não, sinceramente, aí não. É impressionante eu prefiro, como... eu não sou fanático, não sou nada. Eu torço pelo time gaúcho. Se é o Juventude, quero o Juventude, quero que os times da Série D vão para C, tem que torcer pelo time do seu estado. É isso. É verdade. Não tem ninguém... E o Ferri falou uma coisa importante que agora. Que o Grêmio vença, então. O Ferri falou uma coisa importante. Não é? De São Paulo, Rio para cima. É impressionante como só se torce por times do Rio. A maior São torcida, Paulo também, não? a maior torcida do Flamengo está na Paraíba, por exemplo, que tem uma filial do Flamengo lá. É algo inacreditável, porque isso é uma doutrinação do Sudeste. Sim. Tá? Então tem São Paulinos no Nordeste, corintianos, flamenguistas, vascaínos, não passa um jogo do sul do país. Existe uma barreira cultural montada ali pelo Sudeste, que são os proprietários das redes de televisão, e que há anos e há décadas massificam os times do Rio de São Paulo. É algo impressionante. A gente mora muito ao sul, a gente não percebe isso. Mas não passa jogo do Inter e do Grêmio acima do eixo Rio-São Paulo. Dali para cima, Sim. é uma doutrinação constante dos times Aqui do Rio nós de São Paulo. somos bairristas, né? Aqui ou tu é Grêmio ou tu é Inter. Tu pode ter o segundo time ou o primeiro time do coração, mas tu tem ou o Grêmio ou o Inter são primeiros ou o segundo time. Não tem time de São Paulo ou do Rio, a não ser aquelas pessoas que vêm de lá. Mas pra o cá. Nordeste inteiro Mas tem time, aqui, com exceção gaúcho- de Recife, com exceção de Recife, que tem dois ou três times que estão sempre disputando, mas o restante do Nordeste torcem por times do Rio e São Paulo. Não, mas aqui, gaúcho, que é gaúcho, nascido aqui, se é que torce para São Paulo ou para o Rio, Não. tu é da onde? Primeira coisa que pergunta. Não, é claro, é claro. Que quem é nascido no Rio Grande do Sul, ou é gremista ou colorado. Tá, você em Caxias assiste é do Juventude, mas a regra é torcer pelo time gaúcho, que aqui a gente é bairrista. Agora, eu tenho grande dificuldade em ver alguém gaúcho. Eu não conheço alguém que seja nascido no Rio Grande do Sul e torça para um time de São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu não conheço. E Eu quando- conheço alguns que torcem, mas nasceram lá e vieram para cá. Quando o Grêmio É ou o Inter diferente. não estão disputando, eu sou qualquer outro time que não seja São Paulo e do Rio de Janeiro. Sim. Então, se é time de É Santa isso. Catarina, Sim. de Curitiba. Também.
Eu também. Sempre torço. Também. Então, que o Grêmio seja um sucesso Será. na Série A, porque no ano que vem o Inter na Libertadores, né? Na Libertadores. O Inter será campeão. Na Libertadores? Pô, nós estamos na Libertadores. Mas o Inter, eu achei que o Inter ia ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que meu sonho não anda... Eu não ando sonhando bem. Ou ando delirando, quem sabe. Eu tinha certeza que o Inter ia ser campeão. Pois é, Bebo. É uma lástima. Então, quando é que vai ser campeão? Tem que torcer para vir para A mesmo. Campeão do mundo. Bem, sabe que no ano retrasado eu comprei passagem para o Japão e tive que devolver. É? Eu achei que ia ser campeão. Mas fazer o quê? Vamos ao Zine, aos apoiadores? Que voltamos a falar então de assunto bastante sério. Você que reclama de shopping centers, reclama do preço da gasolina, nós temos ali também os telefones, telefonia móvel. O atendimento está bom ou não? Antigamente as telefonias eram os maiores reclamados? Ainda é. Ainda é. Quando eu assumi o PROCON lá em 2008, quando nós instalamos o PROCON, a telefonia representava, telefonia e TV a cabo, porque está tudo junto, internet, telefonia e TV a cabo. Eles representavam 33% de todas as denúncias ao PROCON. Nós conseguimos baixar lá até 2012 para 9%. E hoje já está de novo em 25%, 30%. Ou seja, representa hoje 1/3 de todas as reclamações no PROCON vem da telefonia e da TV a cabo. Bem, é o que falaremos depois dos inigualáveis apoiadores. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho. Tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro pra você chamar o seu táxi. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Continuamos com o Zafari Banrisul GBUX, o aplicativo Sintaxi. Baixe você o aplicativo Sintaxi, é qualidade, é aquele táxi, carro novo, limpo, gabarito, motorista de primeiríssima, é uma seleção para você. É competir no mercado com qualidade, competitividade. Mas, vereador Vambert, eu gostaria que o senhor explicasse essa CPI da telefonia em Porto Alegre. Bom, nós instalamos ontem a CPI da telefonia, porque a Câmara de Vereadores está muito preocupada com esse desserviço telefônico que existe em Porto Alegre, tanto no que diz respeito à banda larga, quanto à telefonia propriamente dita. Então, nós instalamos ontem a CPI, a presidência ficou com o proponente, que é o vereador Walter Nagenstein, o vereador Adericel vai ser o relator dos dados, e eu serei o relator da telefonia propriamente dita, né? Então, quem usa celular em Porto Alegre sabe do que eu estou falando. É um simulacro de serviço, aliás, é um desserviço. Depois, inclusive, passou a Copa do Mundo, a gente tem um serviço precário na cidade. Né? Você deu para notar a queda. Tempo de Copa é uma coisa, saiu a Copa, voltou a tragédia. E mais... Tem questões que o Ferri conhece muito melhor do que eu, por natureza da atividade dele, mas essas empresas telefônicas já fizeram um cálculo de que desrespeitar o consumidor sai muito mais barato, porque eles vão, os consumidores vão à justiça, o que eles gastam em ações judiciais é bem menos do que o lucro que eles têm
fraudando e desrespeitando o consumidor. Porque tem um percentual de pessoas que nem não reclamam. Vão à justiça. É, qual é esse percentual? Sabe esse percentual? Eu não sei, mas na realidade, eu acho que o problema está com o nosso judiciário, né? Que dão para o consumidor uma indenização de R$200, R$500, quando ele é afetado diariamente por causa da telefonia celular e dos dados, porque hoje todo mundo trabalha com dados. Então, assim, se existe, né, uma indústria das indenizações, é porque o serviço efetivamente não é ineficaz, né, não representa o consumidor fica pagando e recebendo menos do que paga. Eu acho que o que falta mesmo é que essas operadoras de telefonia, de TV a cabo, elas sejam punidas pelo nosso judiciário, a exemplo. Não interessa se vai dar um valor maior para A ou para B. Elas têm que ser punidas, porque enquanto elas não forem punidas, vai acontecer isso que o professor Vammer está dizendo. Quando entrega o serviço menor, é uma fraude, né? Exatamente. Se ela está vendendo, está contratando um serviço de transmissão de dados ou de telefonia e não o fornece, e cobra por isso, é uma fraude, né? Porque antigamente eu contratava, por exemplo, 10 gigas, né, de internet. E eles tinham a obrigação de me dar 10%. Isso hoje aumentou, a obrigação é 40%. 40% no horário de pico. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma operadora de telefonia TV a cabo, que eu pago 50 megas e recebo em casa, no horário de pico, cerca de 3 a 4 megas. Ou seja, menos de 10% do que eu efetivamente estou pagando. E o que você vai fazer? Ele que é do PROCON, que foi diretor, conhece. Imagine você que está reclamando. O que você, que é um advogado especializado em direitos do consumidor, você que foi diretor do PROCON, faz o quê? Eu vou, junto com a doutora Eunice Casagrande, nós vamos entrar com uma ação solicitando que eles nos comprovem nos últimos 5 anos toda a velocidade do acesso à internet que eu possuo na minha residência. Eu quero ver eles provarem isso, porque na realidade, quando se entra com uma ação pelo Código de Defesa do Consumidor, quem tem que provar não é quem alega, quem tem que provar é quem efetivamente presta o serviço. Então as operadoras de telefonia vão ter que prestar esses esclarecimentos e comprovar que eu estava efetivamente pagando, recebendo o que eu estava pagando. Então essa ação ela já está em fase de análise pela doutora Eunice e por mim, e nós vamos certamente entrar com esse tipo de ação. Eles têm que provar que estavam me dando o que eu efetivamente estava pagando pelo serviço. Bem, a situação é difícil, bastante difícil. E eu quero, então, a sua opinião. Como é que fica essa CPI da telefonia do seu ponto de vista? Vai chegar aonde? Nós temos 120 dias, nós queremos abrir a caixa preta da telefonia, né, móvel em Porto Alegre, desse serviço que nunca teve qualidade. Né? Eu vou dar uma sugestão. Eu entrevistava muito aqui no programa o atual ministro do Trabalho, que é o Ronaldo Nogueira. Ele vinha seguido ao programa e ele é o proponente da CPI da telefonia no Brasil. Sabia disso? Na Câmara Federal. No Congresso Nacional. No Congresso. Na Câmara, desculpa. E ele, no caso, tem dados incríveis. Acho que é bom levar, você como relator, levar para a Câmara de Vereadores. Porque, inclusive, o que ele tinha, a Rússia é o preço mais exorbitante do mundo, depois tem um país, não lembro qual é, e depois é o Brasil. Os preços são absurdos. Mas no caso aí compete mais a ele lá, né? Mas tem uma questão aí também, que são os custos dos impostos, né, que no Brasil são muito altos. Né? 40 e poucos % é imposto que a gente paga em telefonia. Imposto no Brasil é alto em tudo. É tudo. Esses dias eu estava aqui, o deputado Tiago Simão, fizemos um programa especial falando do custo Brasil. Hoje, ser empreendedor no Brasil é algo inviável. Não tem quem sustente, quem aguente o custo Brasil, pagando impostos, e ainda por cima temos o custo trabalhista, que 95% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Isso é inacreditável. Não tem quem aguente. Então, imposto é o que mais se paga e é o que menos se recebe. Fica muito difícil. Daqui a pouco, a presença, vou até conversar um pouquinho com o professor Ali Ribold. Como é que chama do professor Ali Ribold quem chega um pouco atrasado, num delay, que não é o seu caso, só um pequeno veneno? Pegue algo do ditado popular. Quem come, quem tem pressa... Quem chega à tarde bebe água suja? Também. Quem chega depois sempre bebe água suja, porque o gado que passa primeiro, suja, toma e passando suja a água que vem depois. Agora,
apressado come cru também. Apressado come cru. Por que essa expressão? Aliás, o professor agora decolou a 1000, né? Ele tá cheio. Ele foi até no programa do Ronivon. Sim. Ele chegou no programa esses dias aqui cantando assim, meu bem. O que houve, professor? Você está com Ronivon mania? Não, isso acho que é fruto do meu trabalho que decolou, enfim. Não, muito bem. Mas muito bem. sem querer me gabar, que quem não gaba, Zeca gaba, né? Como é essa expressão, né? Não, eu não entendi, professor. O senhor quase provocou uma cacofonia no programa. Sim, mas era o propósito. Ah, então está entendido. Cacofônico. Cacofonia, palavras que dão a entender outra bobagem. Não Sim, é isso? olha a boca dela. Olha a boca dela. Cadela. Comer a vez passada. Vespa assada. Vez passada. Tantos cacófatos que, às vezes, no improviso da linguagem, a gente comete. E se percebe depois de que falou. Agora, se for por escrito, a gente tem a oportunidade de exercer uma certa censura sobre o texto. Mas quando é espontâneo, evidente que aquele que ouve tem que ter certa paciência, porque foi de improviso. Tá bom. Não é? Fica à vontade por aí, professor. Tudo bem. Está bem seu celular? Está tranquilo? Não, Falha eu de não vez em sei quando? lidar muito com essas, como é dizer... Não, mas funciona bem, tranquilo, que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o relator, o professor Vambert, estão prometendo botar pela ordem o telefone em Porto Alegre. Eu confesso que não saberia dar uma opinião, já que eu sou do tempo antigo em que, para mim, ferramenta é enxada. Mas, com o auxílio da tecnologia e dos como é que diz, fiscais do povo, sim, eu também tenho que entrar nessa era para fazer, sim, até jus a outra fase que eu ingressei. Então, eu tenho que ter essas tecnologias a meu serviço. Perfeito. Que antigamente falava ferramenta. Hoje a gurizada fala tools. Sim, mas tools. Nós ainda chamamos de tudo de ferramenta. Até um site é uma ferramenta. Sim. Para quem é da roça, a ferramenta tem que ter ferro. Então é arado. Isso é cultura. Ferramenta tem que ter ferro. Tá certo? É de ferro. Ferramenta. Sabe a etimologia da palavra ferramenta? Não. Tem ferros, ferrugem, é de origem latina, mas se refere a um metal. Agora, por exemplo, tem as pessoas que falam Petrus, que é parente do ferros. Petrus é pedra, que deu origem a Pedro. Aí temos Petrópolis, por exemplo. Polis, cidade. Em grego, Petrus, do latim, cidade. A cidade é de Pedro, porque era o Pedro herdeiro, lá no Rio, sim, onde morou e mora. Agora, Nova Petrópolis é uma cidade nova, mas tem mais relação em si com a pedra em si, como Veranópolis, cidade do verão. Verão, né? Com o professor, qualquer coisa que fale da samba. Tudo. Qualquer coisa ele diz tudo. Mas, interessante. Às vezes desconcatenado, porque não dá tempo para, como é que se diz, amontoar e ordenar os pensamentos. Porque também sou um mortal com algumas dificuldades às vezes. Então, como eu cheguei apressado, estou ainda comendo meio cru. Não, e eu gosto disso. Eu gosto de botar na confusão. Exatamente. Porque... Bem, eu vou ao intervalo para lhe colocar pela ordem. Vamos saber com relação ao preço dos combustíveis. E já pensou nisso, vereador Vambert? Porque muitas pessoas têm me questionado bastante, pedindo, fala por que o preço em Canoas é mais barato, em Novo Hamburgo é mais barato e Porto Alegre é bem mais caro. É interessante. E o Ferri sabe disso, acompanha. Se bem que os preços estão liberados, né? Cada um cobra quanto quer. Se o dono de um posto quiser cobrar R$5 um litro, ele pode cobrar. Oferta e procura, só que ninguém vai comprar. Mas, e cartel? Isso é um assunto que cobram muito. Esse é o cartel, perigo. Isso existe. Existe pelo mundo. Então é bom saber. E as pessoas querem saber e ouvir coisas diferentes. Isso começa depois dos apoiadores, que são um sucesso. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora, acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho, tem um táxi
Parece bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro para você chamar o seu táxi. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Continuamos, e você, gaúcho, você, brasileiro, pensando como será o destino do Brasil. Fica Temer, sai Temer, vem o Maia, a situação está difícil. Como é que está vendo esse momento, professor? Olha, tem uma frase do Churchill que é: a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção dos demais. Tá? Então, nós temos um caminho constitucional. O artigo 81 da Constituição é muito claro, que diz que, de passados 2 anos do mandato, tem eleições indiretas, depois de 30 dias do afastamento do presidente da República. Esse é o caminho da Constituição. Eu uso a metáfora, Bibo, de um incêndio, né? Às vezes tu tá lá com a mangueira de incêndio e precisa quebrar o vidro. A gente está com medo de quebrar o vidro. Ou seja, a gente está com medo de fazer as mudanças necessárias. Se a gente fosse um país em que as virtudes cívicas fossem mais elevadas, o Temer já teria renunciado. Se ele tivesse um pouquinho de vergonha na cara, amor ao Brasil e desapego ao trono, né? Porque desde a proclamação da República, a cadeira de presidente é um trono mágico, é uma unção sobrenatural, que o sujeito senta. Nós elegemos um rei a cada 4 anos, um rei quase que absolutista, porque nós temos uma hipertrofia do poder executivo no Brasil, é gigantesco o poder do poder executivo. O cara se apega à cadeira e não quer largar, não tem virtude cívica. Mas nesse por momento, muito menos já devia ter renunciado, né? Por muito menos. E eu nem quero entrar na questão eleitoral aí, que não é o caso. É que ele já devia ter renunciado. Mas né? o meu negócio, Vambert, eu tenho que fazer confusão aqui. Sim. Aí assume o presidente da Câmara, é isso? Isso. Aí o Maia, que também está denunciado. Sim. Como é que fica? Aí vai eleger um próximo, ele só vai convocar eleições. Ele só fica por 30 dias. 30 dias? Mas isso. 30 dias, Só fica por 30 dias. E eu sou da opinião, Bibo, aí vai ficar o quê? 1 ano e meio? Que a gente tem que fazer a fila de corruptos. Sim. Nós temos que fazer. Então, assume um outro presidente. É corrupto? Impeachment nele. Impeachment nele. Vai limpando. Não podemos ter medo. E assim, ó. Vambert, nós temos uma para votar no Congresso. Exatamente. E nós temos uma Constituição. Nós temos que cumprir a Constituição. Mas, Vambert, qual foi a tua maior decepção desses políticos que aí estão? Você em casa tem sua decepção favorita. Qual é a maior decepção de político que tenha te deixado assim, mas esse eu não acreditava? Aécio Neves. Aécio Neves. Aécio Neves. Eu
Não imaginava. Já fui eleitor dele no passado. Na última eleição não votei nele, mas já fui eleitor dele no passado. Sim. Quer dizer, votei no segundo turno nele, né? Fiquei realmente... Eu também foi o que mais me chamou a atenção. Me chocou, porque... Me chocou bastante. O que é que me chamou a atenção? O nível de vulgaridade, viu, Ferri? De vagabundagem desses caras que não tem nem... Eles não tinham nem temor, pudor. Ou seja, a Lava Jato prendendo... Fala, né? Sim, a Lava Jato prendendo todo mundo... É o cachorro que come ovelha, né? A Lava Jato prendendo, gente, a papuda cheia de gente, a Polícia Federal, o cárcere da Polícia Federal cheio de gente, e os caras metidos em corrupção, sem nenhum destemor, uma audácia. Essa audácia, e só confirmou, infelizmente, uma tese, Bibo, nós somos pessoas da política também, eu tenho convivido com a política, e eu tinha dito, olha, pelo que eu estou percebendo, as mentalidades não mudaram, Ferri. As cabeças não mudaram. Eu tinha essa intuição. O ex-presidente da Câmara preso e recebendo propina. Isso aí. Eu tinha essa intuição pelo convívio. A cabeça das pessoas não bastou gente presa, não bastou pessoal condenado, não bastou ver mega empresários condenados. A classe política não acordou para o que está acontecendo. Isso, infelizmente, era uma intuição que eu tinha. Essa história, não, os caras estão mudando. Não estão mudando. Não estão mudando. Quem é bom, quem é ruim, continua ruim. Sim. Eles não mudaram. E o que é mais grave, Ferro, é o seguinte, os caras que são corruptos não estão nem aí. São audaciosos, continuaram, sem medo da justiça, da polícia, continuaram fazendo. Sim, agora... Que foi o exemplo do Aécio Neves, do grau de cinismo do Aécio Neves, que me deixou muito chocado. E o que eu fico pior ainda é que esses mesmos que hoje estão sendo noticiados todo dia, das corrupções, eles vão para a eleição ano que vem, Bibo, e vão se eleger de novo. É verdade. Porque a culpa não está só no político. A culpa está na nossa sociedade. A nossa sociedade tem que melhorar também. Voto comprado. Esse Loures, esse deputado que foi preso aí, do Paraná, esse cara, eu nunca vi ele falando, mas ele tem uma cara meio que de demente. Esse cara, quem votou nele, não conhece ele. Pasme. Esse cara se elegeu na base do dinheiro. Deixa eu te dar um exemplo. O dinheiro que se elege tem que acabar. Deixa eu dar um exemplo, vai ficar chocado. Eu costumava dizer que a média ética do povo brasileiro precisa ser mais elevada. É um povo que, quando tomba um caminhão, 2 ou 3 socorrem o motorista e 30 saqueiam a carga. Isso, como é que é? Quando tomba um caminhão, tu tem 2 ou 3 para socorrer o motorista e 30 ou 40 para saquear a carga. Né? Isso é um fato corriqueiro. Normal. Mas eu tive recebi hoje na internet algo que me deixou ainda muito mais atônito do que um fato de um caminhão tombado. São as pessoas que querem tirar selfie com a Suzana Richthofen. Sim. Quer dizer, tu vê que o brasileiro, às vezes, é um imbecil. A nossa sociedade está apodrecida. É doente. Está doente. A pessoa que acha que a Suzana Richthofen é uma celebridade e tira selfie com ela, eu vi hoje no Twitter a foto, as pessoas fazendo selfie com a Suzana Richthofen, professor. Isso mostra que a nossa sociedade está profundamente doente. Vai deixar perplexo. Na semana passada esteve aqui o deputado Thiago Simon, seguiu, está por aqui, e nós falando dessas decepções, e eu citei Nietzsche, que diz que 5% das pessoas é que fazem o mundo andar, fazem o mundo acontecer, são 5% das pessoas. 15% acompanham e 80% atrapalham. É bem isso. E continua atual. Ou hoje é 90% que atrapalha. O que me deixou chocado, eu perguntei com relação a qual a tua maior decepção nesses políticos que aí estão, porque eu também tive uma grande decepção com o Aécio, que postei, fiz campanha para ele, estive no PSDB, assim como estivemos juntos no PSDB, e eu, quando vi toda essa trampa do Aécio, e tinha um movimento, no ano passado, PSDB Democrático, em Porto Alegre, que 95% do partido PSDB queria que existisse eleição para a escolha do presidente municipal e estadual do PSDB, porque o prefeito Marquesan hoje, ele foi nomeado interventor. Ele não foi eleito, inclusive você ganhou do Marquesan, a eleição disputa com o Marquesan, ele ganhou do Marquesan para ser candidato a prefeito na eleição retrasada. Na passada. Na passada, ele ganhou do Marquesan. Então, as pessoas estavam com aquela vontade, a gente quer democracia, é um partido democrático, não pode ter interventor, e mandavam cartas, ofícios, e-mails para o Aécio, e nunca respondia. Eu vi, mas o que o cara quer saber em Porto Alegre, se tem intervenção ou não tem? Ele está cuidando da mesada dele.
O cara está pedindo 2 milhões, pedindo 60 milhões, vai estar olhando os bobalhões aqui de Porto Alegre, filiados ao PSDB, acreditando que ele está preocupado. Ele estava preocupado em encher o bolso. Que decepção. Vergonhoso. A irmã presa. É claro que não foi uma surpresa, porque... Não, para mim foi. Eu não assim, imaginava uma decepção isso. Sim, mas toda hora se dizia que a Lava Jato ia alcançar o Aécio. Ela já vai... Então Não, já mas ia aí tem aquela maldade, tem a maldade. Mas é aquela história da tua mãe subir no telhado. A gente vai se preparando para uma qualquer hora. É que a gente já está com poder e estava tão congênito, né? Não se indigna mais nada. E estava tão congênito, tudo normal. Né? Não, mas eu achava impossível. Pô, neto do Tancredo, né? Começou com o Tancredo. Manchou Foi muito chocante. O nome. Foi uma grande decepção, eu não imaginava. E eu me senti um palhaço, que eu estava ali lutando com as pessoas do PSDB, que saiu, a imensa maioria saiu, porque queriam a democracia. E mandavam para o Aécio, o Bruno, aquele deputado federal. Não está nem aí. O cara pediu 60 milhões de propina. A irmã está presa. Que decepção. Eu me decepcionei demais. Chega um momento da vontade de dizer assim, eu não quero mais saber de política. Mas não dá. Mas não pode fazer isso. Queira ou não, a decisão está na política. Se você diz o seguinte, é um político suicídio, tudo ladrão... É um suicídio cívico. Sim, não, mas diz o seguinte, diz assim, político tudo ladrão, político não presta, político é sem vergonha, ninguém presta. Se ninguém presta, se candidate. Isso aí. Porque não tem a saída, queira ou não estar na política. Tem que melhorar. Eu tentei colaborar na política, mas me dei mal. Eu não sei fazer política, não é meu jogo, eu não consigo. Mas eu tentei como cidadão. Então, eu fiz a minha parte. Então, você também tente colaborar, que é muito fácil ficar criticando político. Tem pessoas sérias por aí. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar, Bibo. Porque a política, ela não é fácil, ela é exigente. Às vezes tu é incompreendido numa eleição e na outra eleição as pessoas acordam do erro que cometeram. Então a perseverança é que meu negócio é o conteúdo da esperança. É comunicação, que é o Lula só foi eleito na quinta vez. Sei, é verdade. Mas é que eu presto um serviço aqui para a sociedade. Sempre prestei. Aí, vou lá. Eu tinha tudo para explodir de votos. Numa jogada política que me falta experiência e não fui bem assessorado, eu era do PSDB. Anti-Dilma e anti-PT, que as pessoas sabem que eu sou anti-PT, sou anti-comunismo, sou anti. Aí quando eu fui ver, o Sebastião Melo está sendo no programa, gosto muito do Melo, fui para o PMDB, porque as pessoas me obrigaram, tem que ser do PSDB, porque o Marquesano dá problema, todo mundo saiu. Aí eu fui e acabei do lado, nada contra a Juliana Brizola, respeito como ela pensa, mas pensa bem diferente de mim. Aí o Bibo, que quando tinha o Fora Dilma, nós várias vezes tivemos Fora Dilma, as pessoas faziam fila para bater foto comigo. O Biba contra o PT, o Biba contra a Dilma. Na eleição, eu acabei do lado da Juliana Brizola, que é dilmista, e petista que adora o PT. Então, o Biba mudou de lado. Biba, que vergonha. Ninguém batia foto comigo, as pessoas, que vergonha. Aconteceu, como é que eu vou explicar? Meu filho não queria votar em mim. Mas o que é isso, pai? Como é que te mete nessa aí? Mas é verdade. Quando eu vi, eu estava num caos. E não posso condenar ninguém. São inúmeros amigos meus que dizem, Bibo, estava meio doido. Não, são conjunturas da política. Que foge o controle da gente. Fugiu, acabou. E o que aconteceu? Ainda fiz uma votaçãozinha razoável. Foi boa, muito né? Boa. Mas só que eu ia fazer muito mais. Mas as pessoas na rua me diziam isso. Eu tenho o Egídio, do PSDB, a Ironia, tinham 103 nomes. O pessoal do PSDB que me apoiava em peso. Me abandonou também quando viu que o troço mudou. Eu tinha uma campanha dentro do PMDB apoiado pelo PSDB. E quando entrou a Juliana, o pessoal é natural, né? E eu não posso reclamar de ninguém. Só posso reclamar praticamente de mim. Então o que eu fiz? Porque eu estou feliz, sou um cara de bem com a vida. Então é o seguinte, eu fiz a minha parte. E eu estou tentando colaborar. Não, meu Bibo se vendeu. Vendeu do quê? Eu tenho algum cargo? Eu tenho alguma boca? Não tenho nada. Fiquei devendo para alguém? Não. Peguei dinheiro de alguém? Não. Inclusive, olha isso aqui. É que as pessoas não compreendem que ainda tu tivesse um cargo, ainda ficava aquém da tua renda hoje, né? Então seria uma boca... Isso aqui eu vou dizer... porque... Seria uma boca torta. As pessoas não têm noção que política é um sacerdócio, é uma dedicação. Sim, entendeu? Mas pessoas dizem para mim... Aí eu estive há pouco em Dubai, tem gente que acho que eu me elegi, meu dinheiro em Dubai. Claro. Então não ia convidar comigo. Uma coisa, eu vou dizer isso aqui... Só para fechar, não há cargo público
que cubra a tua renda hoje, entendeu? Então as pessoas acham que... Não, modéstia à parte, não. E eu vou dizer isso aqui, nem devia dizer, mas vou dizer... O cara quer uma teta, né? Não, as pessoas têm uma visão, para mim que eu quero uma visão perversa da política. Vambert, o TRE está aí, o TSE está aí. Eu não devia dizer isso, vou dizer porque é público. Porque algum urubu de plantão chega e diz assim, o Bibo queria uma teta. Jamais, eu queria fazer um trabalho sério mesmo. Tanto é que as pessoas juntaram dinheiro para me dar, eu não aceitei. Um bom dinheiro, não quero, porque eu tenho que ter condições de bancar minha candidatura. E banquei. Foi barato? Foi. Só para saber que alguns dias, quando vem com essa brincadeira, vou dizer porque é público. Vai no TRE, eram 600 candidatos a prefeito e a vereadora, mais ou menos isso, 600. Quem mais tinha posses era o Bibo. Eu, não que eu tenha muito, talvez os outros tenham pouco. Então, essa de cargo, boca teta, para mim não é. Eu não preciso disso. Eu sou um cara que hoje não preciso mais trabalhar na vida. Viu muito bem, obrigado, comprando o que eu bem entender, viver para onde eu bem entender. Essa é a minha vida hoje. Sou um cara extremamente humilde, estou aqui lutando, vou trabalhar sempre. Então, essa me deixa chateado esse tipo de coisa. Porque o que eu quero mesmo, queria e quero, é ajudar as pessoas e ser útil. Que eu aprendi que não adianta ter dinheiro. Tu tem que ser útil à sociedade. O cara ter dinheiro não quer dizer nada. Tem que ser respeitado, fazer um trabalho em prol dos cidadãos, ser útil para a sociedade. Esse era o meu objetivo. Só que eu fui para o outro lado e entendo as pessoas. Só não deturpem as coisas, porque não é assim que a banda toca. Deu para entender? Deu. Muito bem. É que esse programa não sei como começa, muito menos como termina. E fora Temer, tem né? que a gente não continuar esqueça. assim, Bibo. Tem que Fora continuar Temer. assim. Não, mas eu Que ele penso renuncie. assim, eu sou um cara sério, não sou? Eu sou um cara sério, não tenho o que falar de mim. E sou um cara que dou espaço para todo mundo aqui, vem pessoal, quem quiser pode vir. Eu sou profissional. Quando eu fui presidente da TVE, chegamos no primeiro lugar em audiência, todos os partidos tinham espaço. Assim eu tenho credibilidade. Posso discordar, mas tenho que dar espaço. Tenho que respeitar o pensamento dos outros, mesmo desrespeitando. É isso aí. O meu desrespeitando ideologicamente. Exatamente. Falei demais? Não, falou certo. Professor, falei demais? Como é que se chama um cara quando começa de balaca? Verborreico. Verborreico, porra. Mas não é o teu caso. O ditado seria, se fosse, não se aplica a ti, desculpe, né? Mas quase. Conversa para boi dormir. Ou seja, aquela que a gente faz... Ou, ele disse que não se aplica a mim, mas olha. Claro. Por quê? É que tu fez uma pergunta, né? Tu é demagogo. Demos é povo, agos, conduzir. Antigamente os demagogos eram grandes líderes no sentido positivo. Mas quando eles se deram conta que podiam manobrar o povo, eles começaram a conduzir as massas para onde queriam e não para os aspectos positivos. E o que ocorreu? A palavra demagogo caiu na desgraça. E hoje a pessoa demagoga é a que tem discurso que não corresponde à prática. Portanto, política não combina com demagogia, combina com discurso e ação. Muito bem, perfeito, correto. Ótimo. Bem, vou falando para lá e para cá. Como é que se controla o preço dos combustíveis? Eu já tive umas 6 pessoas no Face me pedindo muito. Fala sobre os combustíveis. Em Canoas é mais barato, Novo Hamburgo é mais barato, Porto Alegre. Por que isso? Você que é um advogado do consumidor e já dirigiu o PROCON. Quando se tem preços liberados, e o caso dos combustíveis são preços liberados, é oferta e procura. Essa é a lei. Essa lei nunca ninguém conseguiu derrogar. O que vale é a oferta e procura. Aí muita gente diz assim, tem o cartel, porque ou o preço está lá em cima ou está lá embaixo. Cartel é quando todos se reúnem e estabelecem um preço. Mas na realidade o que acontece em Porto Alegre, tu conhece donos de postos de gasolina, como eu conheço, sou amigo inclusive, tem uma pessoa em Porto Alegre, que é um grupo, né, que detém 25 postos de gasolina. Outro detém 15, outro detém 10. Então, esses postos de gasolina podem colocar o preço que eles quiserem na rede deles. Então, eles colocam um preço único, muitas vezes. Então, acha-se, né, as pessoas que não conhecem, que aqueles postos estão fazendo cartel. Não, é do mesmo dono. E o que faz aquele que tem um posto ou dois? Se o cara bota a gasolina lá em cima, ele acompanha, porque ele precisa vender mais caro, ele tem um posto só. Quando a gasolina vai lá para baixo, se aquela pessoa que tem um posto só não acompanhar o preço, Bibo, ele está morto. Ele não consegue vender combustível e, evidentemente, vai ser engolido pelas maiores. Aliás, então não existe isso em Porto Alegre. Quem tem um posto de combustível é muito difícil sobreviver no mercado. Muito difícil. Isso eu sei, porque eu conheço vários aí que tem mais de 10, 15 postos aí, com um posto não sobrevive.
E gasolina adulterada em Porto Alegre, o Grande Porto Alegre, tem ou é raro? Olha, aqui é muito raro, né? Eu acho que há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, se soube de um posto de gasolina que tinha problema aqui em Porto Alegre. Mas acho que nem era por adulteração, era por questões de manutenção, né, do tanque, que tinha infiltração de água, enfim. Sim. Mas assim, a adulteração... E o volume, a litragem, correta? A volume e a litragens quase sempre corretos. Né? O Inmetro está aí sempre apoiando as ações do Propol. É mais fácil em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, encontrar posto com o volume colocado no tanque adulterado do que a gasolina adulterada? Isso é muito relativo, né? Porque o líquido, né? A gasolina, ela é muito volátil. Então, a cada 100 litros, tu pode ter meio litro de diferença. 100 litros pode ter meio litro para mais ou meio litro para menos. Isso é aceito? Isso é aceito, isso está na norma do Inmetro. Né? Então, eu não tenho notícias de que isso ocorra aqui na cidade de Porto Alegre. Isso aí ocorre muito mais lá no Paraná, em Santa Catarina, né? Em São Paulo, do que aqui no Sul. Muito bom. Já é bom, né? É isso mesmo. Vambert, outro dia vamos falar de outras que você está relatando aí. Vambert, como é que está o PROS? Esses dias teve a juventude do PROS aqui, moçada. Sim. Me deram, inclusive, um fetinho. Um feto de 12 semanas. 12 semanas tinha aquele feto ali. Exatamente, que é exatamente o que a ação do PSOL pretende no Supremo Tribunal Federal liberar o aborto no Brasil. Então, aquele feto de silicone é para mostrar que é uma pessoa humana formada. Nós estamos falando do ser humano e não de uma coisa descartável, né? Um país em que aqueles que são frágeis são descartáveis, é um país sem futuro nenhum. É um país de uma sociedade doente, uma sociedade perversa. E nós vamos lutar até o fim contra a legalização do aborto no Brasil. Sabe onde eu me convenci que o aborto é matar uma pessoa? Eu vi, foi um padre falando uma vez, não sei em que canal, ele dizendo o seguinte, que uma senhora estava grávida de gêmeos, e os gêmeos estão ali no útero, e conversando os gêmeos, mas que vida boa que nós temos aqui, sempre no quentinho, estamos bem alimentados, como é bom esse mundo aqui, goste mais. Será que existe outro mundo além desse? Será que tem algo, o dia que a gente morreu, coisa assim? Será que tem outro mundo? E o cara sai dali e vem para esse mundo daqui. Então vê que o mundo deles está aqui. É isso mesmo. Né? Já está, esse é o mundo. E aí vem para outro mundo. E aí você, quando está aqui, fica se questionando se tem outro mundo adiante. E o método cruel, né, de ceifar essas vidas, né, às vezes por ácido, às vezes tirando em pedaços, curetando, é de uma perversidade mas você, tremenda. Aborto você aceita em caso de estupro? Não, já existe uma previsão no Código Penal. Sim. Você aceita? Do ponto de vista jurídico, sim, do ponto de vista ético, não. Porque é uma terceira pessoa que responde pelo criminoso. Com todo respeito, está encerrando o programa. Pega uma filha tua, filha de alguém, pega um marginal daqueles aidéticos, tudo que é jeito, estupra tua filha e engravida. Aí é ruim, né? Não, horrível. Aí nesse caso, situação terrível. Aí nesse caso é filho de um demônio. Nem da demônio, que é o que eles querem que tem uma história de 9 na Guerra da Bósnia, na Guerra da Bósnia, 9 freiras foram estupradas e elas tiveram os filhos e entregaram para doação. Uma história exemplar. Entregaram para doação. Sim. Entregaram para... esse assunto é polêmico demais, só que o programa estourou. Mas o Código Penal já tem suas previsões, sim. Não é isso que nós queremos. Sim, entendi. Não é essa causa. Entendi. Não, mas é a conscientização de que é uma vida. É uma vida humana. Isso não tem dúvida. Professora, vou ter que lhe cortar a palavra, mas só para dar o tchau, porque está. Não, só dizer uma expressão que argumenta a favor dele. Ter o rei na barriga. Ter o rei na barriga. Antigamente, a rainha, quando estava grávida, tinha todos os cuidados, porque o que ela preservava ali dentro? Boa. O futuro rei. Muito bom. Professor, vai ganhar cumprimentos. Muito bom, sensacional. Essa foi boa. Fechou com chave de ouro, sensacional. Aliás, esse programa sempre encerra com chave de ouro, ou não, para mim, sempre é chave de ouro, porque vocês estão nos assistindo, para mim, é ouro puro. Eu volto amanhã, 23h30, nesse programa que é A Sua Mania na TV, com Zafari, Banrisul, GBUX e o aplicativo Sintaxi. Baixe o seu agora. Volto amanhã. Tchau.
Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora, acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho, tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro pra você chamar o seu táxi. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul.